Muitas pessoas se perguntam por que acordam regularmente no meio da noite para ir ao banheiro e como, finalmente, acabar com esse problema. Para uma parte significativa da população idosa, a micção noturna, conhecida como noctúria, representa um dos aspectos mais irritantes e exaustivos do processo de envelhecimento. A pessoa deita-se na cama, sentindo o corpo cansado, os olhos prontos para o tão esperado descanso, e mal começa a adormecer, surge uma vontade incontrolável. No entanto, a verdade é a seguinte: embora medicamentos e várias condições médicas certamente desempenhem um papel no desenvolvimento da noctúria, a alimentação, e em particular o consumo de vegetais, pode influenciar de forma sutil, mas significativa, a frequência dos incômodos noturnos da bexiga. Alguns tipos de vegetais podem irritar o revestimento da bexiga, perturbar o equilíbrio hídrico natural do corpo ou provocar processos inflamatórios no trato urinário. Ao mesmo tempo, outros vegetais têm a capacidade de acalmar, apoiar e até mesmo treinar a bexiga, ajudando a reter líquidos de forma estável durante todo o sono noturno. Neste material, serão abordados 5 tipos de vegetais que, segundo observações, ajudam a reduzir as manifestações da micção noturna em idosos. É importante notar que não se trata de produtos raros ou difíceis de encontrar. São ingredientes simples e comuns que, quando consumidos regularmente no momento certo, podem ter um impacto significativo na frequência dos despertares noturnos. Cada um desses vegetais apoia o corpo de uma maneira única, desde a redução da irritação da bexiga até o combate à inflamação, a manutenção da função renal ideal e a normalização do equilíbrio hídrico. À medida que os examinamos, também será explorado por que esses efeitos se tornam especialmente importantes para pessoas com 60, 70 anos ou mais. Recomenda-se ler até o final, pois, ao compreender como esses vegetais atuam em sinergia, o leitor poderá descobrir que seu sono se tornou mais profundo e prolongado, e o despertar, muito mais revigorado do que em muitos anos. Vamos começar a explorar. O primeiro em nossa lista é a abóbora e suas sementes. Este vegetal é capaz de surpreender não apenas por seus efeitos benéficos, mas também por sua força discreta, mas poderosa. Estamos falando da abóbora, tanto de sua polpa suculenta quanto de suas valiosas sementes. Enquanto a maioria das pessoas percebe a abóbora principalmente como um elemento sazonal ou decorativo, os idosos que sofrem de micção noturna devem vê-la como algo muito mais significativo. É uma maneira delicada e natural de fortalecer a bexiga e reduzir substancialmente a frequência das idas ao banheiro após o anoitecer. Comecemos pelas sementes. As sementes de abóbora são excepcionalmente ricas em zinco, um mineral que desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde da próstata, especialmente em homens com mais de 60 anos. No entanto, para as mulheres, essas sementes também são valiosas, pois contêm fitoesteróis, compostos vegetais que reduzem eficazmente a inflamação na parede da bexiga e ajudam a acalmar um sistema urinário hiperativo. Estudos demonstraram de forma convincente que o consumo regular de extrato de sementes de abóbora pode reduzir significativamente o número de idas noturnas ao banheiro, tanto em homens quanto em mulheres. A boa notícia é que não é preciso tomar pílulas para obter esse efeito. O simples consumo de um punhado de sementes de abóbora sem sal ao longo do dia pode, com o tempo, trazer benefícios semelhantes e duradouros. E o que dizer da polpa da abóbora? A abóbora cozida, seja assada ou no vapor, é uma rica fonte de beta-caroteno e fibra. Essa circunstância é de grande importância, pois a fibra participa ativamente da regulação da hidratação e da digestão no corpo, que, por sua vez, estão intimamente ligadas ao funcionamento eficiente dos rins e da bexiga. Quando o intestino funciona lentamente, a bexiga geralmente é forçada a compensar essa deficiência. Isso pode levar a vontades mais frequentes e urgentes, especialmente à noite. No entanto, com a inclusão regular de alimentos ricos em fibra, como a abóbora, na dieta, os sistemas internos do corpo começam a entrar em equilíbrio. Um desses exemplos é Leonard, de 78 anos, que começou a adicionar abóbora ao seu jantar 3 vezes por semana. Ele consumia uma pequena quantidade, apenas meia xícara, às vezes misturando-a na sopa, às vezes amassando-a com um pouco de azeite. Em um mês, ele notou que acordava apenas uma vez por noite, em vez das habituais 3. Não foi um milagre, ele compartilhou, mas foi consistente, e isso me fez confiar. Sua história não é incomum. A abóbora age lentamente, mas com certeza, proporcionando um resultado estável. E, ao contrário de muitos medicamentos de venda livre, ela não causa boca seca, sonolência ou dependência. Vale ressaltar também que a abóbora é naturalmente pobre em sódio. Isso é extremamente importante para idosos, pois altos níveis de sódio na dieta levam à retenção de água durante o dia e à subsequente liberação intensa de líquidos à noite,
o que sobrecarrega a bexiga e perturba a qualidade do sono. Ao reduzir o consumo de sódio e aumentar a quantidade de alimentos ricos em potássio, como a abóbora, a pessoa ajuda seus rins a regular e reter líquidos de forma mais eficaz, diminuindo significativamente as idas noturnas ao banheiro. Outro benefício sutil, mas importante da abóbora, é o seu teor natural de magnésio. O magnésio é um mineral cuja deficiência é frequentemente observada em muitos idosos, e ele desempenha um papel fundamental no relaxamento dos músculos da parede da bexiga. Quando esses músculos estão tensos ou irritados, a pessoa sente vontades mais fortes e frequentes. No entanto, quando estão relaxados, a bexiga é capaz de reter um volume maior de líquido e enviar menos sinais. Alimentos simples e calmantes, como a abóbora, podem contribuir significativamente para esse processo. E o melhor de tudo, a abóbora é fácil de preparar. Não há necessidade de descascar ou de um trabalho tedioso. Ela pode ser comprada enlatada, apenas certificando-se de que é abóbora pura e não recheio de torta. Ou pode-se cortar a abóbora fresca em cubos e assá-la com um pouco de azeite e canela. Ela combina perfeitamente com carnes, grãos ou sopas. E com o consumo regular, especialmente na primeira metade do dia, a abóbora ajuda a preparar a bexiga para uma noite mais tranquila e completa. Assim, da próxima vez que for feita uma lista de compras, não se deve esquecer este humilde vegetal. A abóbora não é chamativa, mas é excepcionalmente confiável. E para os idosos que simplesmente sonham em dormir a noite toda sem várias idas ao banheiro, essa confiabilidade silenciosa pode ser exatamente o que eles precisam. O número 2 em nossa lista é o pepino. Embora muitos vejam o pepino apenas como um complemento crocante para a salada, ele possui uma série de benefícios suaves, mas direcionados, que o tornam um herói discreto na luta contra a noctúria. Quando se trata de acalmar uma bexiga irritada, especialmente à noite, para idosos que sofrem de micção frequente após o anoitecer, os pepinos oferecem um efeito refrescante e anti-inflamatório que ajuda o sistema urinário a se acalmar, em vez de permanecer em estado de excitação. Comecemos pelo teor de água. Sim, os pepinos realmente hidratam o corpo, mas isso não é uma desvantagem, mesmo que o objetivo seja prevenir a micção noturna. O ponto-chave é o momento certo para consumi-los. Quando os pepinos são comidos na primeira metade do dia, por exemplo, com almoço ou como um lanche da tarde, eles promovem uma eliminação suave e rítmica de líquidos do corpo. Isso significa que o corpo lida com a maior parte do excesso de líquido bem antes da hora de dormir, em vez de despejá-lo na bexiga no meio da noite. No entanto, não se trata apenas de água. Os pepinos também são ricos em compostos que ajudam a acalmar a irritação da bexiga. Um deles é a cucurbitacina, um anti-inflamatório natural, eficaz na redução do inchaço do revestimento da bexiga. Isso é especialmente útil se a pessoa já sentiu aquela leve sensação de queimação ou formigamento que faz sentir a necessidade de ir ao banheiro, mesmo quando a bexiga não está realmente cheia. Ao reduzir essa irritação interna, os pepinos diminuem o número de sinais falsos que a bexiga envia à noite. Os pepinos também são ricos em silício e potássio, dois nutrientes que apoiam a função renal ideal e ajudam a regular o equilíbrio de sódio no corpo. Por que isso é tão importante? Porque o excesso de sódio durante o dia leva a uma maior retenção de líquidos, que o corpo então libera à noite, quando a pessoa se deita. Mas quando os rins são apoiados por alimentos hidratantes e ricos em potássio, como o pepino, o processamento de líquidos é transferido de volta para o período diurno, dando à bexiga o descanso tão necessário quando é mais importante. Um exemplo marcante é a história de Doris, de 83 anos, que por anos sofreu com as idas noturnas ao banheiro. Ela não queria tomar medicamentos e não queria abrir mão de seu chá favorito. Então, ela fez apenas uma mudança em sua dieta. Passou a comer metade de um pepino com almoço todos os dias. 2 semanas depois, ela relatou que se levantava apenas uma vez à noite, em vez de 4. E ela proferiu uma frase que ficou profundamente marcada. Eu não sentia mais que minha bexiga estava gritando comigo. Ela simplesmente relaxou. É exatamente sobre esse efeito que estamos falando. Não é uma solução repentina para o problema, mas uma transição lenta, porém segura, para a calma e o controle. Quando o revestimento da bexiga está menos inflamado, quando os rins funcionam de forma mais eficiente e quando o equilíbrio de sódio e potássio está estável, todos os sistemas do corpo começam a funcionar de forma mais suave e harmoniosa. E os pepinos, apesar de sua aparente simplicidade, representam uma maneira fácil e acessível de seguir nessa direção. Não espere o jantar para comê-los. Este é um dos erros comuns. Consumir pepinos tarde da noite significa que seu efeito hidratante se manifestará exatamente quando a pessoa se deitar. Em vez disso, recomenda-se tentar comê-los no café da manhã ou no almoço.
Pode-se adicionar fatias a um sanduíche, cortá-los em cubos no queijo cottage ou jogá-los em uma salada fria com vinagre e endro. Sua natureza refrescante não é apenas um sabor agradável, mas também uma função importante. Deve-se lembrar também que os pepinos possuem uma capacidade natural de acalmar o trato digestivo. Como muitos idosos sabem, a congestão no sistema digestivo pode exercer pressão sobre a bexiga e aumentar a vontade de urinar. Ao manter a regularidade e a calma no funcionamento intestinal, a pessoa reduz simultaneamente a pressão adicional sobre a bexiga. Todos os sistemas do corpo estão interconectados, e o pepino apoia mais de um sistema ao mesmo tempo. Portanto, da próxima vez que abrir a geladeira, não ignore este vegetal verde pálido, silenciosamente repousando no canto. Talvez ele não pareça um remédio, mas às vezes os melhores remédios não precisam de rótulo. Eles apenas precisam ser consumidos regularmente, com atenção e na hora certa do dia. O número 3 em nossa lista é o aipo. O aipo pertence àqueles vegetais que frequentemente passam despercebidos. Ele é discreto, crocante e geralmente apenas parte da base de uma sopa ou de um prato de petiscos. No entanto, para idosos que sofrem de micção noturna frequente, o aipo pode desempenhar um papel surpreendentemente útil, especialmente se usado com discernimento e no momento certo. O que torna o aipo tão eficaz é sua capacidade de incentivar suavemente o corpo a eliminar o excesso de líquidos durante o dia. A princípio, isso pode parecer estranho. Por que consumir algo que faz urinar com mais frequência? Mas aqui está a chave. Ele ajuda o corpo a processar e eliminar esse líquido mais cedo, quando a pessoa está acordada e ativa, e não mais tarde, quando tenta adormecer. O aipo atua como um diurético natural, o que significa que ele ajuda os rins a filtrar o sódio e a eliminar a água do corpo. Ao contrário dos diuréticos farmacêuticos fortes, que podem causar desidratação ou esgotar as reservas de minerais, o aipo age gradualmente, mantendo o equilíbrio e, ao mesmo tempo, aliviando a carga sobre a bexiga. Quando o aipo é consumido antes do final da tarde, digamos, no café da manhã ou no almoço, isso dá ao corpo tempo para eliminar esse líquido antes de dormir. Há também algo especial na combinação de sódio e potássio no aipo. É um dos poucos vegetais que contém sódio natural, mas em uma proporção que realmente ajuda o corpo a gerenciar a retenção de água de forma mais eficaz. Quando o sódio e o potássio estão em equilíbrio, o corpo não sente necessidade de reter água o dia todo, o que significa que, depois que a pessoa se deita, haverá menos a ser eliminado. O aipo também ajuda a reduzir o inchaço interno e a pressão. Em muitos idosos, mesmo um pequeno acúmulo de gases intestinais ou retenção de líquidos na cavidade abdominal pode pressionar a bexiga e agravar as idas noturnas ao banheiro. Mas quando a digestão ocorre de forma mais suave e a inflamação no intestino diminui, simplesmente há menos pressão sobre o sistema urinário. Essa é outra razão pela qual o aipo pode ser tão benéfico. Ele apoia a digestão e o movimento de líquidos simultaneamente. Deixe-me contar sobre Thomas, de 74 anos. Ele começou a beber suco fresco de aipo 3 manhãs por semana. Não suco de loja, cheio de açúcar, mas simplesmente misturando 2 talos de aipo com um pouco de água e limão. Em 2 semanas, suas idas noturnas ao banheiro diminuíram de 3 para 1. Ele não fez nenhuma outra mudança. Eu não esperava muito, disse ele, mas minha bexiga simplesmente se acalmou. E não é apenas o suco. O aipo pode ser picado em uma salada de atum, adicionado ao omelete matinal ou assado com outros vegetais de raiz. O principal é consumi-lo mais cedo durante o dia, para que seu efeito de limpeza natural tenha tempo de agir no sistema bem antes de dormir. O aipo também é rico em flavonoides, compostos vegetais que ajudam a reduzir a inflamação no trato urinário. Para idosos com bexiga hiperativa ou aqueles que sentem vontade de urinar mesmo quando a bexiga não está cheia, a redução da inflamação nessa área pode fazer uma enorme diferença. E para aqueles que se preocupam com a digestão, a fibra do aipo pode ajudar a mover suavemente o conteúdo intestinal. Não é muito áspera nem muito suave. É o suficiente para manter o intestino funcionando regularmente, o que, por sua vez, apoia a saúde da bexiga. Porque, como já mencionado, quando o trato digestivo funciona lentamente, a bexiga geralmente paga o preço. Outro bônus: o aipo hidrata, mas não o suficiente para sobrecarregar a bexiga. Ele fornece ao corpo a água necessária, sem inundar o sistema com líquido que precisará ser eliminado às 2 da manhã. E como é de baixa caloria e baixo teor de açúcar, pode ser consumido frequentemente sem quaisquer efeitos negativos. Então, se a pessoa está procurando uma maneira discreta e confiável de reduzir a micção noturna, não ignore o aipo. Ele pode não ser notícia, mas suas propriedades calmantes, purificadoras e equilibradoras podem trazer grandes benefícios,
especialmente quando combinado com outros vegetais abordados neste material. Não se trata de fazer uma grande coisa, mas de pequenos hábitos inteligentes, formados um vegetal de cada vez. Número 4. Vagem. A vagem pode parecer simples e comum, mas para idosos que sofrem de micção noturna frequente, ela está longe de ser comum. Esses vegetais finos contêm uma poderosa mistura de nutrientes que trabalham discretamente para reduzir a hiperatividade da bexiga, manter o equilíbrio renal e melhorar a qualidade do sono. Tudo isso acontece sem efeitos colaterais indesejados ou sobrecarga no sistema. Primeiro, a vagem é naturalmente rica em magnésio. E o magnésio não é apenas para aliviar câimbras musculares ou para a saúde óssea. Ele desempenha um papel fundamental no relaxamento dos músculos lisos da bexiga. Quando esses músculos estão tensos ou inflamados, mesmo uma pequena quantidade de urina pode causar uma vontade forte e urgente. Mas quando esses músculos estão calmos, a bexiga pode reter mais líquido com menos desconforto. É isso que torna a vagem um herói tão discreto nessa luta. Ela relaxa suave e consistentemente tudo na origem do problema. Elas também contêm água suficiente, mas não tanto a ponto de sobrecarregar o sistema. Este é um detalhe importante. Muitos idosos cometem o erro de beber água muito perto da hora de dormir ou consumir alimentos com alto teor de água à tarde da noite. Esse líquido precisa ir para algum lugar, e geralmente ele acorda a pessoa. Mas quando a hidratação vem de vegetais ricos em água, como a vagem, especialmente no início da noite, o corpo absorve o que precisa de forma mais gradual e eficaz. Outro benefício-chave da vagem é sua fibra. Não se trata apenas do funcionamento intestinal, mas também da redução da pressão abdominal. Quando o intestino está inchado ou congestionado, isso pressiona a bexiga. E quando há pressão, há também vontade de urinar. A vagem ajuda a regular a digestão e a reduzir essa tensão interna, o que, por sua vez, permite que a bexiga funcione de forma mais tranquila à noite. Uma conhecida, Margarete, de 81 anos, contou que passou a comer vagem todas as noites no jantar. Nada de especial, apenas levemente cozida no vapor com uma pitada de sal marinho e azeite. Ela disse que notou mudanças em seu sono em uma semana. Fiquei chocada, disse ela. Eu não esperava que algo tão comum ajudasse tanto. Mas o comum pode ser poderoso, especialmente quando é consistente. A vagem também contém poucos oxalatos, o que é mais importante do que as pessoas imaginam. Alimentos com alto teor de oxalatos podem irritar o trato urinário e tornar a bexiga mais sensível. É por isso que, embora espinafre ou beterraba sejam frequentemente elogiados por seus nutrientes, eles às vezes podem ter o efeito oposto quando se trata de micção. A vagem evita completamente esse problema. Ela acalma, não irrita. Não vamos esquecer o teor de potássio. Assim como o aipo, a vagem oferece um equilíbrio natural entre sódio e potássio, o que ajuda os rins a regular os líquidos sem que a bexiga precise carregar o fardo. Esse equilíbrio ajuda a prevenir a retenção de líquidos durante o dia e sua eliminação excessiva à noite. Mais uma observação: a vagem é incrivelmente fácil de digerir. Para idosos com estômago sensível ou inchaço crônico, isso é importante, porque quanto mais leve a comida para o sistema, menos inflamação ela causa e mais energia o corpo pode direcionar para a cura, o equilíbrio e um sono mais longo. Ela pode ser preparada de dezenas de maneiras: no vapor, assada, salteada ou adicionada a sopas. E como é amplamente disponível e barata, é um dos vegetais mais acessíveis para pessoas com renda fixa. A verdadeira beleza da vagem está em como ela funciona discretamente. A pessoa não sentirá um empurrão ou mudanças instantâneas durante a noite, mas em algumas semanas, muitos idosos relatam menos idas ao banheiro e um sono mais profundo e revigorante. E não é isso que todos procuramos. Não apenas menos interrupções, mas um verdadeiro descanso curativo. Número 5. Couve, cal. A couve pode ser conhecida como um superalimento da moda, mas para idosos que sofrem de micção noturna, não se trata de tendências. Trata-se de um apoio real e confiável para os rins, a bexiga e o equilíbrio hídrico geral. O que destaca a couve não são apenas suas vitaminas, mas também como ela ajuda o corpo a gerenciar a água sem sobrecarregar o sistema à tarde da noite. Comecemos pela sua composição mineral. A couve é rica em potássio e cálcio, dois minerais que apoiam discretamente os rins no gerenciamento do equilíbrio hídrico e ajudam a bexiga a permanecer calma e obediente. Um corpo bem hidratado e corretamente equilibrado não entra em pânico nem envia sinais ao cérebro a cada poucas horas. Em vez disso, ele retém líquidos de forma estável, processa resíduos de forma mais eficiente e permite que a pessoa durma a noite toda sem ser constantemente perturbada.
A couve também é rica em vitamina C. No entanto, existe um aspecto que é frequentemente negligenciado. Quando a vitamina C vem de alimentos integrais, como a couve, especialmente quando cozida, ela não age como um irritante da bexiga, ao contrário dos suplementos sintéticos. Muitos idosos tomam comprimidos de vitamina C em altas doses, na esperança de fortalecer seu sistema imunológico. Mas, na verdade, essa sobrecarga pode tornar a bexiga mais sensível. A couve oferece um caminho mais suave e seguro. Além disso, ela possui um efeito anti-inflamatório pronunciado, o que é crucial, pois a inflamação crônica de baixo grau é uma das causas mais comuns e frequentemente negligenciadas da hiperatividade da bexiga. Se o revestimento da bexiga ou do trato urinário estiver mesmo que ligeiramente inflamado, os nervos ao redor podem se tornar hipersensíveis. De repente, mesmo uma pequena quantidade de urina é sentida como uma vontade urgente. Os antioxidantes da couve, como a quercetina e o cainferol, ajudam a acalmar essa chama de inflamação ao longo do tempo. Vale a pena notar também que a couve apoia a função hepática. Surge a pergunta: o que o fígado tem a ver com minha micção noturna? Mais do que se poderia supor, o fígado ajuda a filtrar hormônios e toxinas que, quando em desequilíbrio, podem afetar a regulação de líquidos no corpo e até mesmo os ciclos de sono. Um fígado saudável contribui para um funcionamento mais suave de todos os outros sistemas, especialmente em idosos. Um homem, George, de 74 anos, inicialmente cético em relação à couve. Eu pensei que era só para veganos, disse ele. Mas depois de adicionar uma xícara de couve refogada ao seu jantar 3 vezes por semana, ele notou que não acordava com tanta frequência. Ele ainda ia ao banheiro antes de dormir, mas assim que sua cabeça tocava o travesseiro, ele dormia a noite toda. É como se minha bexiga finalmente tivesse entendido a mensagem, ele compartilhou. E é exatamente essa mudança sutil, mas poderosa, que buscamos. Se a pessoa é nova no consumo de couve, não deve exagerar no início. Recomenda-se começar com uma pequena quantidade e sempre cozinhá-la levemente para suavizar as fibras. A couve crua pode ser pesada para o estômago de algumas pessoas, mas cozida no vapor, refogada ou misturada em uma sopa quente, ela se torna um dos vegetais verdes mais facilmente digeríveis e benéficos que se pode consumir. A verdadeira magia da couve reside no fato de que ela funciona de várias maneiras. Ela acalma a inflamação, equilibra os minerais, apoia a desintoxicação e ajuda o corpo a lidar com os líquidos sem problemas. Ela não é chamativa e não oferece resultados imediatos, mas com consistência, funciona. E em um mundo cheio de pílulas para dormir, receitas e conselhos que nem sempre se aplicam a corpos idosos, às vezes a melhor solução é o que está no seu prato. A couve pode não parecer um alimento para a bexiga, mas os resultados falam por si. Vamos em direção a algo mais suave, profundo, que apoie o corpo, e não força. O sono não deve ser uma luta. Com os alimentos certos, como a couve, ele pode se tornar um presente. E novamente, considerações finais. A micção noturna frequente não é apenas irritante, é exaustiva. E quando a pessoa envelhece, cada hora de sono importa. Sua energia, memória, humor, até mesmo o sistema imunológico, tudo depende de o corpo receber o descanso profundo e ininterrupto necessário para se recuperar e recarregar. Portanto, quando a bexiga se torna um despertador repetidamente, não é um pequeno problema. Isso se reflete em todo o dia. Mas o que, espero, este material lembrou é o seguinte: às vezes, o apoio mais eficaz não vem de um frasco de pílulas ou de uma sala de cirurgia. Ele vem dos alimentos que são colocados no prato, do ritmo que é dado ao corpo e dos ajustes silenciosos que são feitos, falando a linguagem do seu corpo, em vez de tentar silenciá-lo. Esses 5 vegetais, abóbora, pepino, aipo, vagem e couve, não são balas mágicas, mas são aliados silenciosos. Cada um deles funciona de uma maneira diferente. Cada um apoia seu nível de problema, e juntos eles criam uma base sobre a qual o corpo pode se construir. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Pode-se tentar começar com um. Talvez seja adicionar sementes de abóbora ao lanche da tarde. Talvez seja um acompanhamento de couve refogada no jantar 2 vezes por semana. Aos poucos, a diferença será notada. Não de forma barulhenta e dramática, mas na forma como as noites se tornarão mais longas, as manhãs mais claras e a luz do banheiro acenderá com menos frequência. Há uma dignidade silenciosa em dormir a noite toda. Há força em acordar revigorado. E como alguém que viveu muito, pode-se dizer o seguinte: o corpo ainda quer se curar. Ele ainda quer equilíbrio. Basta dar-lhe as partes de que ele precisa. Então,
Se a pessoa estava frustrada com seu sono ou se perguntava se algo melhoraria, deve se lembrar: pode. E muitas vezes as melhorias começam no momento em que a pessoa começa a tratar seu corpo como um parceiro, e não como um projeto.